para nós este tema é muito importante porque mostra como a música pode causar um impacto uma ideia tão forte do maravilhoso. Ficámos obcecadamente a pensar que som é aquele, e nós chamamos sempre a música do pterodáctilo, porque a imagem que nós construímos é uma data de pessoas a venerarem um dinossauro no meio de uma selva da Nova Guiné. E acho que em termos de motivação para fazer o que quer que seja, neste caso especificamente música, esta ideia que eu sei que tenho, e de certeza que o Jonathan também tem desde pequenino, a ideia do maravilhoso, de repente está ali um dinossauro, é muito importante. Nós queremos perseguir essa ideia também do fantástico e de certa forma inatingível. Como qualquer selva, não tens ponto de orientação, não tens caminhos, guias-te por outros fatores. De repente aí sim podes fazer algum tipo de cartografia espectral que não tenta mapear a sua origem, tenta mapear os seus ecos. L'environnement électromagnétique aujourd'hui, c'est une jungle, c'est un territoire inconnu, c'est un inconnu total, c'est déjà une jungle et donc ça crée déjà des superstitions. On disait c'est que ça manque de fétiches, ça manque d'amulettes, ça manque de choses pour que les gens aient des repères là-dedans, quoi, parce que sinon c'est un vaste bain, une jungle si tu veux. Mais c'est tellement complexe à analyser, les effets des ondes électromagnétiques sur le corps. A paisagem parece ter-se fundido, de alguma forma, com certas noções inconscientes do tempo, em particular com aquelas que me surgem como premonições reprimidas da minha própria morte. Suspeito que não serei o primeiro, nem o último, a visitar esta floresta. O longo arco de árvores suspensas sobre a água parece gotejar e brilhar com miríades de prismas. Os troncos e os ramos cobertos por faixas de luz amarela de carmesim que se misturavam através da superfície da água, como se toda a cena estivesse a ser reproduzida por algum processo ultrativo da Technicolor. Parece um labirinto infinito de grutas de vidro, iluminadas por lâmpadas subterrâneas. É como se uma sequência de imagens idênticas, mas deslocadas do mesmo objeto, estivessem a ser produzidas pela refração através de um prisma, mas com o elemento do tempo a desempenhar o papel da luz. Parece ser difícil de acreditar neste hotel vazio que os estranhos acontecimentos desta fantasmagórica floresta tenham sequer ocorrido. Talvez as origens desta memória difusa sejam puramente físicas, decorrentes de um estranho efeito narcótico da selva que age sobre os nossos sentidos. Mas pode ser também o resultado da influência dos fantasmas que vagueiam neste lugar. Lastros de consciência. Todas as pessoas que passaram por aqui são potencialmente esse tipo de fantasma.
La connexion thématique, moi la chose, le dénominateur commun, c'est toujours une recherche sur la technique, c'est sur ce qu'elle a de présent et en tant que tel dans sa manière d'exister, et qui échappe éventuellement à l'initiative ou au contrôle humain. C'est essentiellement ça, moi, qui m'intéresse. Les affinités de cette présence, avec éventuellement un fond plus archaïque, plus irrationnel, et qui justement est à l'opposé de la sensation, enfin de l'idée que la technique serait quelque chose de mise en place en tant que quelque chose qui domine ou qui est dominé. C'est quelque chose de plus mystérieux, et c'est quelque chose que je retrouve dans votre musique. And there is two types of silence in the world. One is divine spiritual silence. You will get in the church, you will get in the temple, you will get in the beautiful garden. In that olden time, such a beautiful sound was there. Still it is today. That sound is existent. Only we have to find that divine silence. We have to do our efforts to get that silence again back in our life. Kind of the origin of the whole thing was in the home taper community back in the pre-internet days. Kind of the main way for spreading your music or obscure art, if you weren't with some sort of company, was to do everything by postal mail. Cassette tapes where everybody could make them in their home. You had 4-track recorders and tape duplicators, photocopied covers. And the standard procedure was people would take little pieces of paper, they make little advertisements, and then you would send maybe 100 of those to each person you traded with, and then they would, whenever they sent out a package, you would usually get just lots of little pieces of paper with contact information for people all over the world that were making weird noise music. And I immediately found many people that with the same idea that were ready to work with it. And a lot of those people I met through the mail back then are still people that I work with today. The people that were active then are active now. I hope I didn't leave anything out in the desert. Nessa altura estávamos a trabalhar numa fábrica, em Carlos Fortunato. Estávamos a trabalhar numa fábrica que fazia bonecos de cimento, toupeiras, gnomos, coisas assim. Nós estávamos lá os dois a trabalhar e eu fazia os gnomos e ele pintava. Depois havia dois empresários de sucesso no norte do país que vendiam aquilo que nós fazíamos a várias empresas de decoração. E durante esse período de um ano nós aproveitávamos sempre para, nos intervalos, pegávamos nas máquinas todas, como era uma fábrica, e tocávamos e gravávamos coisas lá, ligávamos rebarbadoras, ligávamos rádios em feedback e tocávamos aquilo, levávamos para lá o pessoal para tocar tambores. Era um género de coisas extremamente interessante por ser inocente. Nós tocávamos com almofadas e com objetos e máquinas fotográficas, e isso sem saber
sem saber que isso era feito. Aquilo era realmente um experimentalismo puro, no sentido em que nem sabíamos que havia outras pessoas a tocar com objetos, não tínhamos a mínima ideia que existia o Cage, nem o Stockhausen, nem o Brian Eno, nem ninguém. Tinha feito um concerto nas Belas Artes em que usava uma série de instrumentos automáticos, tipo a guitarra com uma máquina de barbear elétrica, portanto punha as cordas a vibrar sem o ter de tocar, e um giradiscos encravado e relógios e isso. E no fim aquilo era uma espécie de assembleia do lixo que produzisse som. Portanto eram com fontes sonoras supostamente poucos, exato. E no final ele veio falar comigo, porque ele estava lá a assistir ao concerto e no fim deu-me o número de telefone e disse que tocava tábua. E eu desde miúdo que tinha sempre um fascínio bastante grande pela música indiana, e desde aí, primeiro muito esporadicamente e depois já não esporadicamente, temos tido, lá está, encontrarmos para tocar, e entretanto os alunos assumiram um compromisso mais intensivo com a questão toda da sopa. Sim, a Freaks é bastante importante pela ideia de música popular. Nós sempre descrevemos aquilo como música popular psicadélica, e neste caso música popular psicadélica portuguesa, claramente.
é provocar o aparecimento de uma som depois de várias pulsações e, por vezes, quando é difícil determinar se há ou não desdobramento na expiração, esta manobra pode ser utilizada para saber se o desdobramento desaparece. A grande quantidade de sangue chega aos organismos, seguindo a manobra resolve, afeta o crescimento parece que vivemos uma cidade que já foi. Mas muitas vezes as ruínas e o humus são extremamente férteis. Claro, precisamente, eu acho que sentimos todos que vivíamos um pouco numa ruína, portanto, uma ruína civilizacional, um pouco numa periferia da própria ideia do Ocidente. Somos uma periferia na Europa, estamos no confim, estamos entre o fim da Europa e o início do oceano, portanto estamos encostados à linha do horizonte e quase como uma cidade pirata, um porto pirata que conflui em si várias proveniências, mas que ao mesmo tempo não tem uma autoria, é apenas um cadáver ocupado pelos velhos, quer dizer, e esta velhice e às vezes estas tentativas falhadas de modernização e de se aproximar à Europa ainda o encostam mais esta ideia quase de terceiro mundo europeu e que é em si logo um espelho muito interessante da realidade. Portanto, não existe aqui propriamente uma perspectiva de futuro metropolitano e existe ainda bastante espaço para o caos.
A cidade do Porto e o meio criativo portuense e o meio criativo musical portuense têm de facto uma escala quantitativamente reduzida e tem também uma relativamente baixa exposição mediática, o que faz com que não haja de facto a possibilidade de criar várias cenas separadas e estanques entre si. Portanto, havendo uma tão pequena escala, as pessoas estando concentradas num espaço pequeno fatalmente irão colidir e portanto interagir, o que faz com que então nos encontremos atualmente como parte de uma rede à escala local da nossa cidade, que depois se multiplica para o exterior da cidade e do país, mas uma rede que de facto congrega pessoas que vieram de áreas extremamente diversas, quase que se pode dizer que cada pessoa veio de uma periferia diferente e que ao longo do tempo vimos todos convergindo. Consegues apanhar? Consegues apanhar a transmissão já? Já está. Já? Me parece que se torna importante é realmente essa ideia de manipulação da realidade pela alteração da percepção. E aí o som tem realmente um terreno propício, porque é um elemento não tangível, mas que tem uma formalização física, que é a vibração. E daí algum interesse também nesta ideia de não apenas música, mas som. Mas o som enquanto elemento de transformação da percepção. E aí a música como organização.
processo que explora e explora os vários terrenos, é um processo de cartografia, lá está. E como é um processo de cartografia, não se limita a um estilo, porque o estilo não é o assunto. O estilo realmente não é o assunto. Pode-se tornar o veículo. Vocês deveriam ter fazer truques de ilusionismo em palco
para dar mais direção às órbitas dos olhos. Isso é um exemplo, exatamente. Isto aí pegas num pau. Pois. Durante as cenas. Não, depois as observações pequenas, são um gajo que teve 1 minuto e 40 segundos. As órbitas estão fora. Isso é um lugar, isso agora só que 6 gajos. Não, mas ter alguém. Mesmo ter alguém a fazer uma merda. Fora, não é penduradas, mas estão lá também. Marcos. Qualquer um. Está bom, eu vou buscar e venho já, está bem? Porque eu não fumar, não tem interesse. Está bom, ok. Eu venho já. Mas que tipo de truques? Portanto, tem que ver, por exemplo, uma das cenas dos gajos da macumba um gajo está doente. Então fazem alguns truques fantásticos. Que é, os gajos passam-lhe com uma galinha no focinho. Ora a galinha arranha o gajo todo, o gajo fica logo preocupado. Claro, o gajo está com doses enormes de febre. Não, de outras coisas, como entendeu? Pozinhos e coisinhas. Mas não dá para trás. Os gajos andam ali com a linha, andam um tal ritmo que está por trás, não sei como é. E depois, e depois cortam-lhe o focinho direito, traca. E depois vão botar em cima do gajo. E depois fazem massagens como aqui. Este exemplo que eu dei não seria adequado, não, porque está lá para o não é que já o exato. E que é inspirado nisso. É possível que nessas letras. Mas tem que ser outras cenas assim mais. Agora, pode ter uma jarra, por exemplo, que a meio da peça eles descarregassem num botão e saísse fogo. Ou qualquer outra ideia desse género que vocês carregaram numa coisa. Mudava o caminheiro, mudava. Olha, tu e a Daiane é que podem fazer um trabalho. Então, sabes como é que isto é cada um? Como eu. Falei com o Pedro. Quem escreveu por exemplo, ele está a fazer um mausoléu lá como se encontra no meio. Então, se eu está a perguntar mais a pessoa, só a Claro Sol são 150 euros. Mais jogada para aquele bem, mas paga bem. Assim fininho, ele paga 40 euros por tumba. Acho que devemos fazer porcentagem. Mas ainda vamos ver isso. Mas se me arranjar o carro, vamos lá. E de lá um bico. Eu tive um bico. As pessoas moram de manhã à tarde e à noite. Mas eu vou lá antes da hora de jantar, meia horita. Ninguém vai falar, ninguém quer enterrar ninguém quer ser enterrado.
te relacionas com as paisagens e os espaços físicos e geográficos onde te colocas e onde passas. E esse espaço torna-se um veículo, mais do que ser apenas um espaço de exploração. Passa a ser um veículo teu. Tu propulsionas o próprio espaço, propulsionas as modificações. E claramente o som, a vários níveis, a nível audível e a nível inaudível, de vibração, tem esse elemento de compressão. E se regatamos esta ideia com o dub, temos claramente esta dimensão de pressão, forte dimensão sonora, de subgraves, portanto que pela vibração, não tanto pela escuta, porque não é propriamente um fenómeno que tu ouves, mas que tu sentes aí uma vibração e uma ressonância com as tuas cavidades que realmente e fisiologicamente te altera, provoca estados de alteração da percepção da realidade e somente a percepção do tempo também, que é muito importante. Esta distensão da percepção do tempo é uma arma poderosíssima da alteração da realidade e da percepção da realidade. Portanto, aí, quando partimos de uma ideia de escuta do que é audível, musicalmente, existem realmente estruturas musicais arcaicas e contemporâneas que trabalham esta ideia de extensão temporal e, portanto, uma distensão da percepção que está a acontecer. Mas também existe esta outra dimensão da pressão, portanto, não apenas pela distensão do tempo, mas pela pressão física no teu corpo, nas tuas cavidades, na tua caixa. Essa pressão também te provoca esse tipo de alteração na realidade.
ainda se encontram alguns resquícios em sociedades mais tradicionais. O músico desempenha uma profissão na comunidade, como o padeiro desempenha uma profissão, como o curandeiro, como o médico. Se calhar o padeiro faz a dialética entre a comunidade e o seu alimento, e o músico faz a dialética entre a comunidade e qualquer dimensão mais imaterial e mais invisível da vida diária, mas é de facto uma função. E se pensarmos um bocado na ideia dos xamãs, os xamãs agora encontram-se espalhados, quase que esquartejados em várias profissões que temos atualmente, do médico, do psiquiatra, do músico, num contexto arcaico. Não se trata apenas de um exercício de estética, trata-se de uma função.